Olá, sou o Dr. Luciano Sanches de Siqueira, aqui do Hospital do Coração de Goiás. Nós vamos falar hoje sobre diabetes mellitus. Diabetes é uma das doenças mais importantes do mundo. A incidência de diabetes é uma coisa impressionante. 10% da população mundial tem diabetes. E um dado interessante é que metade desse pessoal todo, milhões de pessoas, não sabem que tem diabetes. E o que é diabetes? Diabetes é uma doença crônica, progressiva, mas perfeitamente controlável. Então ela é uma doença grave, se não controlada, mas uma doença perfeitamente controlável. Então nós podemos evitar todas as complicações do diabetes, que são graves, através de um controle, que é um controle relativamente simples. Diabetes é uma doença que é caracterizada pelo açúcar alto no sangue. E o tratamento básico dessa doença seria evitar o açúcar, dentre outras coisas, claro, né? Causa do diabetes, o substrato principal é uma causa genética. O paciente ele nasce com um traço genético para ter diabetes. Agora, o que é importante são os fatores desencadeantes. Existem os fatores ambientais desencadeantes, que é o fato de comer muito doce, aquela pessoa que tem uma vida sedentária, a pessoa que engorda, um traço familiar. Então, os fatores ambientais são fatores desencadeantes da doença, mas ela tem um fator genético. Existem vários tipos de diabetes. Quando, até pouco tempo atrás, só existiam dois tipos de diabetes, tipo 1, tipo 2. Hoje existem quase 10 tipos de diabetes. Mas o que é interessante é que o tratamento tem que ser encarado da mesma forma. O que difere são as complicações, é a gravidade, é a instabilidade da doença. Então tem vários tipos de diabetes em termos de estudo. Para tratamento é o mesmo, a seriedade com que você tem que tratar o diabetes é o mesmo. Tanto faz ser o tipo 1 como o tipo 2, como as outras variações. É muito simples fazer o diagnóstico de diabetes. Primeiro que o diagnóstico de diabetes ele é feito com um simples exame de glicose. Claro que tem os valores de corte que a gente estabelece. Então, um paciente que tem uma glicose acima de 125 miligramas, ele é um paciente suspeito de diabetes, mesmo que ele não sinta nada. Claro que tem os casos de diabetes mais grave que ele já apresenta os sintomas, que são aqueles sintomas clássicos de diabetes, que é beber muita água, urinar muito, emagrecimento, aí é quando o diabetes já está mais avançado. Mas o que importa para a gente é fazer o diagnóstico precoce, é um exame muito simples, que às vezes é feito na ponta do dedo, a gente faz campanhas, né, no mundo inteiro para ver se diagnostica precocemente. Uma das razões que a gente sabe que quase metade da população não sabe que tem a doença são essas campanhas, né? O paciente não está nem imaginando que seja diabético, numa campanha dessa, passeando pelo shopping, ele é chamado para fazer um exame na ponta de dedo, de repente está lá, o diagnóstico é feito. Uma vez feito o diagnóstico, aí é importante que se faça um controle da doença, que é uma coisa relativamente simples também. Existem aquelas recomendações clássicas para diabetes, que é evitar o açúcar, fazer tudo para não engordar, manter uma atividade física regular, constante. E claro, graças aos investimentos da indústria farmacêutica, existem muitos tipos de remédios com as mais variadas formas de ação, que aí cabe ao médico, de preferência o especialista, recomendar. Cada tipo de diabetes, cada estágio da doença é um tipo de tratamento. A prevenção do diabetes ela é fundamental e é plenamente atingida.
O problema, quer dizer, isso teoricamente, né? O que a gente observa na prática é que é muito difícil a pessoa manter o hábito alimentar saudável a vida inteira e uma atividade física a vida inteira, porque tem que ser sempre, né? Tem que ser longo prazo, mas sem dúvida nenhuma existem, quando a gente faz as pesquisas, os estudos mostram claramente que a alimentação saudável e a atividade física constante e regular, ela estaciona, ela para a evolução do diabetes e controla. O nosso objetivo é esse, fazer com que o paciente adote um estilo de vida para sempre, para que ele possa não ter uma progressão da doença. Diabetes é uma doença, ela é silenciosa. Muitas vezes, a maioria das vezes, o paciente não sente nada, mas ele está sendo consumido pela doença. Então, para evitar as complicações, essas complicações basicamente são as três mais graves. Complicação do olho, que chama retinopatia diabética, complicação do rim, que é nefropatia diabética, e complicação dos nervos periféricos, que chama neuropatia diabética. Essas três complicações são as três complicações crônicas do diabetes e que, se a gente fizer o controle da doença, a gente faz a prevenção dessas complicações. Porque além dessas complicações crônicas, tem as complicações agudas. Complicações agudas são complicações que ocorrem de uma hora para outra. Complicações cardiovasculares, por exemplo. O paciente diabético, ele é um paciente de maior risco que tem para ter doenças do coração e doenças do cérebro também, que são as complicações cardiovasculares. Então, se o paciente não controla a sua taxa, não controla a sua doença, ele é um paciente muito vulnerável a esse tipo de complicações, que é infarto do miocárdio, AVC, etc. Obesidade infantil, isso é uma coisa muito interessante que a gente tem observado agora com o avanço, né, do diagnóstico e tal. Antigamente a gente imaginava que o paciente tipo 1, que seria o paciente infantil, era o tipo de diabetes mais grave e era o único tipo de diabetes que tinha na criança. Agora não, a obesidade infantil é um fator de risco para o diabetes da criança. Então a gente tem essa preocupação, inclusive, de fazer já a prevenção do diabetes na criança através dos hábitos alimentares saudáveis. Esse estilo de vida saudável, tipo comida saudável e exercício físico, é exatamente o que previne o aparecimento e a evolução da doença. Então eu costumo falar isso, quer dizer, o paciente ele tem que ter a concepção de que é um estilo de vida dele, né? É o paciente que come menos gordura, o paciente que não come doce, o paciente que não fica tomando refrigerante, é o paciente que está sempre envolvido com atividade física, naturalmente, sem sofrimento, porque tem que ser sempre, tem que ser a vida inteira. Só conscientizar a população que o diabetes, pelo fato de ser uma doença silenciosa, é bom que fique sempre alerta com relação ao aparecimento, observar familiares, né, para se fazer esse tipo de exame, porque uma vez diagnosticado precocemente, é tranquilo a gente poder controlar.